Os filmes dos Minions são alguns dos melhores já feitos. Mas será que você percebeu alguns pequenos erros que aconteceram? Mas isso é um erro monumental. Um dos mais famosos está relacionado ao nosso querido mini-chefe, o Gru em versão criança. Se você puxar na memória, vai lembrar que na ficha do nosso vilão favorito consta que ele nasceu em 1960. Então, quando vemos ele relembrando a sua infância, quando viu o homem pousando na lua em 69, deduzimos que o mini-chefe teria na época aproximadamente 9 anos de idade. Só que quando vemos Minions 2 na famosa cena em que o Gru e seus lacaios jogam uma bomba de peido na sala de cinema, vemos que o filme em cartaz é Tubarão. O detalhe é que essa obra foi lançada em 75, o que significa que o Gru teria 15 anos e já seria um adolescente grande. O que não é o caso porque ele ainda tem 11 anos, como ele mesmo afirma na entrevista pro Sexteto Sinistro. Mas agora que eu tenho 11 3/4, tudo tá fazendo sentido. Então essa é uma falha de continuidade histórica nos filmes da franquia, mas que com certeza não faz com que ele deixe de ser muito bom. Mesmo assim, esse não é o único erro que a gente encontra. Já sabe, né? Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Agora voltando um pouco até o primeiro filme, com certeza uma das coisas mais engraçadas nessa animação foi a participação da família de vilões que dá carona aos 3 Minions protagonistas até Orlando. E quando eles finalmente conseguem a carona, note que existe uma pequena lancheira ao lado do Bob, onde ele guardava seu pequeno urso de pelúcia. Como você pode ver, ela tá ali, ao lado dos três. Depois, quando os vemos entrando no veículo, a pequena lancheira não tá mais lá. Ela simplesmente some. Esse pequeno erro de animação é um dos mais famosos do primeiro filme dos Serizinhos Amarelos. Um pouco antes deles conseguirem a sua carona para a feira de vilões em Orlando, a gente nota outro erro bem legal. Quando eles tentam chegar ao seu destino, eles veem uma van hippie parar para dar carona a uma pessoa que estava na beira da estrada. E observe que a placa desse carro é D6413. Logo em seguida aparece o carro da velhinha que também tem a mesma placa, D6413. Alguém da animação ficou com um pouco de preguiça de fazer as placas diferentes. Indo um pouco pra frente na história, quando o grupo tá trabalhando pra Scarlet, a super vilã conta pra eles uma história muito conhecida: o Lobo Mau. Nessa paródia, a vilã é o Lobo Mau, e o Kevin, Stuart e Bob seriam os 3 porquinhos. E em um determinado momento, o Stuart aparece repleto de flechas coladas em suas costas. Só que na cena seguinte, pouco antes da Loba Má jogar um monte de coisas em cima dos 3, note que as flechas nas costas do Stuart simplesmente desapareceram. Agora diz pra mim, você sabe qual é a comida preferida dos Minions? Se você pensou em uma fruta com casca amarela, você acertou. Então comenta a hashtag banana aqui embaixo em referência à coisa que os serizinhos amarelos mais gostam no mundo. Depois da maldade, é claro. Será banana! Quando os Minions chegam à convenção de supervilões, vemos que ao fundo 3 personagens muito importantes da franquia estão presentes, sendo eles o Gru ainda criança, a sua mãe antipática e uma versão bem mais jovem do Dr. Nefário. Inclusive, o Doutor tá fazendo exatamente uma demonstração do seu raio de congelamento que o pequeno Gru acaba utilizando no final do filme, para congelar a Scarlet e o Herb, roubando deles a coroa da rainha da Inglaterra. Então o erro, na verdade, acontece no segundo filme. Quando o Gru vai ter a entrevista para ingressar no Sexteto Sinistro, ele entra em uma loja onde o próprio Dr. Nefário trabalha. E lá o cientista entrega pro garoto uma arma pegajosa, dando a entender que tanto é a primeira vez que eles se encontram, como a primeira em que o Gru usaria um equipamento criado pelo Doutor. E nenhuma das duas coisas é verdade, já que, como a gente comentou, eles tanto se conheceram na convenção de vilões, como o Gru utilizou a arma no que seria seu funcionário por muitos e muitos anos. Mas e aí, como está a produção hoje, Dr. Nefário? Um dos desprezíveis membros do Sexteto Sinistro é a freira que possui a arma de artes marciais que dão o nome de vilão à personagem, o Nunchaku. E é exatamente essa arma que está relacionada ao erro que a gente encontra em Minions, a origem de Gru. Quando o grupo de super vilões está perseguindo o mini-chefe e seus servos, vemos que em um determinado momento o grupo fica encurralado,
tendo de um lado o Punhos de Aço e do outro a freira que pratica artes marciais. E vemos então que ela saca seus instrumentos e os arremessa contra o Gru e os Minions, que é quando acontece aquela cena incrível em câmera lenta, com o furgão passando por cima e logo abaixo num tchaco voador. E é exatamente aí que tá o erro. Quando a freira lança a arma, note que mesmo em câmera lenta parece que o nunchaku tem 4 bastões, quando na verdade esse tipo de arma apresenta somente 2. Se a cena não estivesse em câmera lenta, isso com certeza não seria um erro, já que a velocidade criaria uma ilusão de ótica. Mas como tudo tá passando bem lentamente, ele deveria ser mostrado só com 2 bastões, como de fato é. Quando Otto tá voltando pro covil com o amuleto do Zodíaco, que cronologicamente tá acontecendo enquanto o Gru e os Minions fogem do Sexteto Sinistro, a gente nota algumas coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, uma delas seria o fato de que quando ele tá caminhando e olhando pro objeto, ao fundo a gente pode ver um grupo de 4 crianças jogando bola no sol. Observe que a garota de roupa amarela é negra, só que logo depois o Minion tropeça e cai de cara na lama e levanta o rosto. E aí a gente vê o mesmo grupo de crianças mais uma vez, assim como a garota de vestido amarelo. Só que a pequena criança simplesmente teve a cor da sua pele mudada. Mais um errinho de animação. Como pode ser? Ainda na mesma cena, a gente nota outro pequeno erro. Como falamos, as crianças estão brincando no sol. Só que já na segunda vez, a sombra da árvore do jardim onde elas estão aparece completamente do nada. Tá, isso é bem sinistro. E nessa sequência do filme, a gente nota algumas coisas bem interessantes. Mas antes de continuar, se você é fã de desenhos e animações, você tá no lugar certo. Já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder os nossos próximos vídeos. Combinado? Logo em seguida, depois de conseguir sair da lama, vemos que o brilhante Otto acaba jogando acidentalmente o amuleto no ar. Enquanto persegue o artefato, ele acaba pulando em um pequeno toboágua infantil, o que faria ele ficar um pouco menos enlameado, mas não iria deixá-lo com a aparência de alguém que acabou de sair do banho totalmente limpinho, como vemos que ele está quando paira no ar. Isso não faz muito sentido, você não acha? Voltando mais uma vez para a convenção de vilões, que é um dos meus momentos preferidos do primeiro filme dos Minions, é impossível esquecer a cena em que o Bob tenta provar que é mal de verdade, usando seu ursinho de pelúcia, papel e uma fita adesiva que tá na mesa da recrutadora de vilões. Mas se a gente voltar um pouco a cena e olharmos para a mesa dela, podemos perceber que não existe nenhuma fita adesiva. Então de onde veio esse objeto que o Bob usou para tentar deixar seu ursinho assustador? Da cabeça dos animadores do filme, é claro. Agora vamos comentar de um dos erros mais imperceptíveis do filme. Vamos para as cenas que se passam dentro do carro da família do crime. Assim que o trio de futuros servos do Gru entra no veículo, vemos que a mãe oferece para eles pequenos pedaços de maçã, e para isso ela usa uma faca. Note que quando ela segura, o cabo da faca, que é levemente arqueado, tá virado para cima. Só que quando vemos a mesma cena por outro ângulo, a gente vê que a faca mudou de posição. Isso porque agora ela tá arqueada e virada para baixo. Dá uma olhada de novo, a posição do cabo da faca tá diferente entre as duas cenas. E esse daí foi um dos erros mais difíceis de notar. Por isso que a gente merece o seu like, não é? Uma das cenas mais inesquecíveis do segundo filme dos Minions acontece no quarto do Gru, quando Bob tem um pesadelo e pede para dormir junto com ele no seu quarto. A gente pode ver que o quarto do vilão é completamente repleto de pôsteres do Sexteto Sinistro. O problema é que logo depois o Kevin também aparece pedindo a mesma coisa que o Bob. E note que atrás da cabeça do Gru existe um pôster do Knuckles colado na parede. Mas quando o segundo Minion deita na cama, vemos que o pôster desapareceu, como se tivesse esquecido de ser colocado lá novamente, o que quebra a ideia de continuidade da cena. Isso com certeza não atrapalha em nada o filme, mas é um pequeno erro que a gente encontrou. E sem dúvidas eu tô muito ansioso para que o próximo filme do Gru com os Minions seja lançado para que a gente confira todos os detalhes incríveis. Estamos deixando 2 conteúdos sensacionais para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!